Olá e sejam bem-vindos a mais uma história do Reddit. Dê like e se inscreva, pois isso me ajuda demais e você também não perde mais nenhuma história. Essa é uma longa história, mas se você acompanhar até o final, saberá como fui incriminado e demitido do meu trabalho, e acidentalmente desencadeei uma reação em cadeia que levou a uma reformulação completa da equipe, com vários gerentes sendo demitidos ou transferidos para outros restaurantes, o gerente geral sendo demitido e se divorciando, e um dos gerentes sendo investigado pelo FBI e posteriormente preso, bem como vários dos trabalhadores sendo deportados. Vamos lá! Eu costumava trabalhar em um restaurante sofisticado de uma grande corporação que possui várias marcas de restaurantes. Trabalhei lá por cerca de 3 anos e meio antes de ser demitido. Mas antes, quero dar uma ideia do meu papel lá. Minha função era um pouco de tudo. Desde o dia em que comecei a trabalhar lá, me esforcei para aprender o máximo possível. Sempre insistia com a gerência quando queria aprender um novo departamento. Comecei como garçom, mas eventualmente passei por diferentes departamentos e cargos, como atendimento para viagem, recepção, bartender, auxiliar de bar, banquetes, catering e entregas. Meu único objetivo trabalhando lá era me disponibilizar o máximo de horas possível. Eu ganhava cerca de $12 por hora, embora isso variasse se eu estivesse trabalhando como bartender ou garçom e recebendo gorjetas. Eventualmente, a gerência percebeu que eu me encaixava melhor em uma das posições sem gorjeta. Eu era tão bom nisso que decidiram me testar como supervisor não oficial da equipe de atendimento para viagem, catering e entregas, já que eram todos um único departamento. Sabia que isso significaria menos horas, já que estaria trabalhando em apenas um departamento, então negociei com a gerência para aumentar meu salário em cerca de $1,50. Como estava assumindo responsabilidades adicionais, eles concordaram com o aumento. Eu não estava tentando ganhar o máximo de dinheiro possível, só queria poder pagar minhas contas e ainda ter um pouco de dinheiro sobrando para me divertir. Eu morava na cidade de Chicago, que já tem impostos altos no estado de Illinois, então era bastante difícil equilibrar as contas e ainda ter dinheiro para aproveitar minha vida. Sou uma pessoa de prazeres simples e posso aproveitar coisas por muito tempo, então não precisava de muito dinheiro para ser feliz. Um videogame poderia me entreter por vários meses, às vezes até anos. Eu tinha um animal de estimação que trouxe comigo para Chicago, então isso contava como uma despesa extra. Pouco depois de começar nesta posição como supervisor não oficial, comecei a namorar, então também saía mais e gastava dinheiro com ela. Com minha posição e um orçamento inteligente, consegui pagar tudo isso. O dinheiro não era um problema, mas a gerência tinha uma alta rotatividade, então os novos gerentes muitas vezes não sabiam o que o departamento envolvia ou como as horas eram importantes para os trabalhadores desses departamentos. Eventualmente, foi anunciado que nosso gerente geral atual seria demitido e substituído. O novo gerente geral era supostamente incrível quando se tratava de melhorar restaurantes. Procuramos seu nome e o encontramos como o primeiro resultado no Google. Mas a entrada não era uma avaliação positiva de sua ética de trabalho ou de sua habilidade impecável de melhorar a forma como um restaurante funciona. Era na verdade uma foto de prisão e um relatório policial por abuso doméstico repetido. Isso é importante para mais tarde. Vamos chamá-lo de Harvey. Pouco depois de Harvey chegar e começar a fazer mudanças, uma de nossas melhores gerentes pediu demissão. Ela se recusou a trabalhar com ele, como uma verdadeira oráculo, nos disse para esperar muito assédio sexual, comentários misóginos e que ele eventualmente arruinaria o lugar. Não muito tempo depois que ela saiu, nosso gerente geral começou a substituir nossos gerentes atuais por pessoas escolhidas a dedo que ele já havia trabalhado no passado. Eventualmente, todos os gerentes, exceto um, foram substituídos. Esse gerente era o gerente da cozinha. Vamos chamá-lo de Fredo. Fredo estava lá desde que comecei a trabalhar. Ele parecia ser algo como um camaleão, pois seus valores e ética pareciam mudar dependendo de quem era seu chefe. Honestamente, eu meio que aplaudo seus instintos de sobrevivência, mas no final das contas o vejo como um puxa-saco e traidor. Harvey nunca realmente substituiu o gerente do nosso departamento, então trabalhamos sem muita supervisão. A menos que você me considere o supervisor, não tínhamos alguém constantemente nos pressionando sobre como as coisas deveriam ser feitas. Nosso departamento teve alguns problemas aqui e ali, mas ainda funcionava muito bem. Como não tínhamos nosso próprio gerente, frequentemente tínhamos que chamar um gerente para nos ajudar em coisas que precisavam de uma aprovação de gerente. Fredo sempre era o que respondia a essas chamadas, já que a cozinha era mais próxima do nosso departamento. Com o tempo, a nova equipe de gerentes começou a ver Fredo como o gerente do nosso departamento também. No entanto, a equipe horária que trabalhava lá ainda me via como seu supervisor. Isso significava que sempre que Fredo tentava fazer mudanças que nos prejudicariam, a equipe contava comigo para mitigar esses desastres ou para negociar com Fredo para nos deixar fazer nosso trabalho da maneira que já havíamos provado que funcionava muito bem.
Durante vários meses, Fredo e eu nos desentendemos dezenas de vezes. Nós dois estávamos constantemente discutindo sobre como as horas eram importantes para os trabalhadores deste departamento. Ele tinha em mente que deveríamos viver de gorjetas como os garçons, mas como a maioria dos nossos pedidos era para viagem, eles vinham pelo grupo, e o grupo não dá gorjeta. Não tínhamos muitas entregas em um dia, e as gorjetas que recebíamos dessas eram talvez $10 se tivéssemos sorte. Mas dividir $10 em 4 não é muito. Isso apenas mostrou que Fredo não tinha ideia do que estava falando. Eventualmente, tivemos uma reunião com nosso Harvey, Fredo e todos os trabalhadores deste departamento. Foi apresentado como uma chance de expressar todas as nossas queixas e preocupações com as mudanças que eles queriam fazer sem chance de retaliação. Então os trabalhadores fizeram exatamente isso. Eles falaram sobre como Fredo estava tentando cortar horas, mesmo ele não sendo nosso gerente real. Quando foi mencionado que estavam tentando contratar alguém para ser o gerente, a equipe sugeriu que eu assumisse, já que já estava supervisionando-os e administrando as coisas sem problemas nos últimos meses. Eu também era o único com quem a gerência consultava ao elaborar os horários, pois entendia os dias em que alguns trabalhadores podiam e não podiam trabalhar, dependendo de seus horários escolares ou vida familiar. Pude ver no momento em que foi sugerido que Harvey e Fredo decidiram na hora que eu tinha que ser eliminado. Embora não tenham dito, pude ver o olhar que trocaram e instintivamente soube que meus dias naquele lugar estavam contados e que meu trabalho seria cortado de uma forma ou de outra. Eles fizeram várias promessas sobre não cortar horas. Disseram-nos que parariam de mandar todos, exceto uma pessoa, para casa mais cedo e deixariam apenas uma pessoa para limpar tudo e fechar sozinha, já que este não era um pequeno departamento e era simplesmente demais para uma pessoa fazer sozinha enquanto ainda atendia aos padrões de saúde e segurança. Eles prometeram que, quaisquer horas para as quais fossemos escalados, trabalharíamos. Não estávamos tentando ser irracionais, então dissemos a eles que geralmente temos 3 ou 4 pessoas escaladas para trabalhar em nosso departamento. Eles poderiam dispensar 2 deles mais cedo, mas sempre precisávamos de pelo menos 2 pessoas para ajudar a fechar adequadamente. A promessa foi feita de que sempre teriam pelo menos 2 fechadores. No entanto, apenas cerca de uma semana depois, começaram a mandar todos, exceto uma pessoa, para casa mais cedo novamente todas as noites. Uma noite, tentaram fazer isso enquanto eu estava escalado para fechar, e acabávamos de voltar de um grande evento de catering e havia uma quantidade inacreditável de limpeza para fazer por uma pessoa. Quando Fredo entrou e tentou mandar todos para casa, exceto eu, me posicionei e disse a ele que estava constantemente quebrando a promessa que havia feito durante a reunião. Ele me olhou nos olhos e me disse para parar de reclamar e, se eu continuasse tentando falar com ele sobre ele quebrando suas promessas, ele poderia facilmente encontrar alguém que pudesse trabalhar nos meus turnos. Rapidamente percebi que isso era uma tentativa de me demitir. Ele queria que eu pressionasse mais. Então recuei e comecei a limpar. Acabei tendo que ficar até tarde, e isso significava pagamento de horas extras. Recebi uma advertência por isso, já que não podemos trabalhar horas extras sem a aprovação de um gerente. Quando me recusei a assinar a advertência, apontando que tentei explicar a Fredo que não seria capaz de limpar tudo sozinho antes do final do meu turno programado, me permitiram sair sem assinar a advertência, mas apenas porque o representante de RH presente naquele momento não era um dos comparsas de Harvey. Avançando para o dia em que fui demitido. É importante notar neste ponto que eu sempre chegava ao trabalho uma hora mais cedo. Como morávamos em Chicago, a comida era cara. No entanto, em nosso trabalho, podíamos comer toda a sopa e pão que quiséssemos de graça. Então eu chegava ao trabalho uma hora mais cedo todos os dias para poder comer sopa e pão antes do meu turno. Mas naquele dia, quando entrei na cozinha para pegar minha sopa, um dos cozinheiros me disse que tinha um prato que havia sido cancelado depois de cozido, e Fredo havia dito a ele para dar a alguém. Ele me garantiu que Fredo já havia compensado e que era grátis para quem quisesse. Acontece que era minha entrada favorita, então peguei a comida de graça com prazer. Pouco depois de chegar à minha mesa, Harvey e Fredo se aproximaram de mim e perguntaram se eu havia colocado um ticket para aquela comida. Eu disse a eles que o cozinheiro da linha me deu e disse que era o pedido cancelado que Fredo já havia compensado. Fredo parecia atordoado e disse que não fazia ideia do que eu estava falando. Então Harvey me disse: "Acho que você sabe que isso é roubo. Vá em frente e termine a comida e depois pegue minhas coisas e vá embora. Essa é a última refeição que você fará aqui." Tentei explicar a eles que o cozinheiro da linha me deu a comida, mas eles se recusaram a ouvir, então ofereci levá-los à cozinha para esclarecer com o cozinheiro. Mas quando voltei à cozinha com eles para falar com o cozinheiro da linha, ele já havia ido embora para o dia. Não tive escolha a não ser pegar minhas coisas, me despedir e ir para casa. No caminho para fora, contei às pessoas que trabalhavam no meu departamento naquela tarde o que havia acontecido, exatamente como aconteceu. Eles ficaram chocados e com raiva, mas principalmente tristes por me ver partir.
decidi que, ao sair, passaria pelo escritório de contabilidade e pegaria qualquer gorjeta que tivesse sido deixada para mim naquela semana, apenas para ter certeza de que não perderia esse dinheiro. Antes de descer, tive a sensação de simplesmente colocar meu telefone para gravar e coloquei-o no bolso com a câmera ligada. Embora o vídeo estivesse completamente preto, pois estava no meu bolso, consegui obter uma gravação bastante abafada das vozes de Harvey e Fredo pela porta, discutindo como as coisas haviam saído conforme o planejado e que eles estavam tentando se livrar de mim desde a reunião com o meu departamento. Bati na porta e eles se calaram antes de abrir. Eles perguntaram o que eu ainda estava fazendo lá, e eu pedi minhas gorjetas. Eles pegaram o que estava no cofre para mim e entregaram. Apesar da minha raiva aumentar com o que eu acabará de ouvir, decidi não queimar essa ponte ainda. Porque talvez eu pudesse destruí-la mais tarde. Ofereci um aperto de mão aos dois gerentes, agradeci pela oportunidade de trabalhar lá e saí, certificando-me de tirar meu telefone do bolso e gravar à frente do restaurante, com a placa mostrando seu nome e logotipo. Trabalhando em um restaurante, você aprende a sempre se proteger. É verdade para a maioria dos empregos, mas algo estava me dizendo que eu precisaria disso mais tarde. Se eu estava sendo acusado de roubo, queria poder provar que não era verdade se isso surgisse em futuras entrevistas de emprego. O que é exatamente o que aconteceu e onde tudo começou a explodir. No trem a caminho de casa, enviei algumas mensagens e fiz algumas postagens em alguns grupos locais no Facebook dizendo que acabará de ser demitido e que estava procurando um emprego o mais rápido possível. Quando desci na minha parada, já havia marcado uma entrevista para mais tarde naquele dia. Fui contratado cerca de 5 minutos após a entrevista, mas depois de discutir os detalhes, percebi que não era para mim, então recusei. Entrevistei em alguns outros lugares e encontrei um que era perfeito, com um aumento salarial considerável em comparação com o meu emprego anterior, e eu não teria que lidar com clientes. Era um trabalho de auditoria para uma empresa de logística. No entanto, durante a entrevista com o gerente deste trabalho, ele mencionou que já havia ligado para o meu antigo local de trabalho e falado com o gerente geral, Harvey. Harvey havia dito a ele que eu havia sido demitido por roubo. Felizmente para mim, o gerente com quem eu estava entrevistando me pediu para contar mais sobre isso, e ele estava disposto a me deixar pegar meu telefone e encontrar a gravação. Perguntei se a voz no vídeo era a mesma com quem ele falou ao telefone. Era. Isso foi confirmação suficiente para ele de que eu não havia feito um vídeo falso. Ele ouviu os dois gerentes no vídeo admitirem que haviam me armado uma cilada e assistiu até o final quando mostrei a frente do restaurante, completo com o logotipo e nome. O gerente que me entrevistou, a quem começaremos a chamar de Dean, me contratou imediatamente e me pediu para enviar a gravação. Eu fiz. Pensei que era o fim. Cerca de 7 meses depois, após me adaptar bem a este trabalho, o RH enviou um e-mail de bem-vindos a todos os nossos novos membros da equipe, que listava todos os novos contratados, alguns fatos sobre eles e tinha fotos de todos eles. Eles enviavam esses e-mails toda vez que contratavam um novo grupo de pessoas. Um deles, Thomas, era um ex-colega de trabalho que trabalhava comigo no restaurante. Tínhamos trabalhado juntos no stand de recepção, então fiquei muito feliz em ver alguém que conhecia e gostava se juntando à equipe. Procurei sua mesa e fui cumprimentá-lo e perguntei por que ele havia deixado o restaurante. Ele não havia saído por vontade própria. Ele havia sido demitido porque a empresa estava sob investigação. Tudo começou como um assunto relativamente pequeno. A entidade corporativa que possuía a rede de restaurantes havia recebido um e-mail com um vídeo anexado. Meu vídeo que havia sido filmado de dentro do meu bolso. Isso foi motivo suficiente para a corporação enviar alguém para investigar internamente. Thomas ficou bastante surpreso por eu não ter ouvido falar sobre isso, já que havia várias tentativas de entrar em contato comigo. Assim que ele disse isso, entrei no antigo e-mail que usei quando me candidatei ao trabalho no restaurante. Eu tinha pelo menos 2 dúzias de e-mails me pedindo para entrar e discutir minha contratação e demissão. Eu não tinha visto nenhum deles porque havia mudado para um novo e-mail assim que comecei a procurar um novo emprego. Liguei para o número fornecido e fui informado de que a investigação havia sido concluída, mas eles ainda queriam falar comigo. Eles me deram um endereço e 1 hora para aparecer. Quando cheguei, fui recebido por um advogado da corporação. Ele me disse que, com base no vídeo que enviei, eles começaram a investigar o restaurante. Eles descobriram que Harvey estava roubando dinheiro do restaurante, Fredo estava aceitando subornos de fornecedores para escolher seus produtos em vez de outros, e vários dos trabalhadores estavam trabalhando ilegalmente e foram deportados. Harvey foi demitido e, devido ao estresse de ser pego, sua esposa o deixou. Fredo foi transferido para um restaurante em uma cidade muito menor e teve um corte salarial significativo. Mas a cereja do bolo foi que um dos gerentes que Harvey trouxe consigo estava sendo investigado pelo FBI por tráfico humano. Ele foi preso e está atualmente aguardando julgamento.
O advogado me agradeceu por enviar o vídeo e me disse que, se eu quisesse, poderia ter meu emprego de volta, com um aumento salarial significativo e uma posição de gerência. Eu recusei, pois estava muito feliz com meu novo emprego. No final das contas, tudo o que queria era um emprego que pagasse bem o suficiente para que eu pudesse viver confortavelmente. Em vez disso, acabei desencadeando uma reação em cadeia que levou à prisão de um criminoso, a deportação de vários trabalhadores, a demissão de um gerente geral e a transferência de outro. E tudo começou porque eu queria comer uma refeição grátis antes do meu turno. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Até a próxima!